Graça e paz. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 8, versos 33 ao 36. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Vamos meditar um pouco neste capítulo 8, a partir do versículo 32, durante a meditação. Quem comete pecado é escravo do pecado. Foi o que Jesus disse. Essa escravidão é caracterizada por uma natureza pecaminosa que a pessoa nasce com ela. A pessoa nasce escrava do pecado e não tem como sair dessa escravidão. Todos estão debaixo do pecado. Portanto, todos estão debaixo da escravidão do pecado. Romanos capítulo 3, verso 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo de uma pedra pesada, a pedra do pecado, e não tem como escapulir, não tem como sair de debaixo do pecado. É uma prisão que não tem como sair dela por conta própria. Essa prisão está dentro do homem e é uma prisão que não tem saída. O pecador não só é um prisioneiro dentro de si mesmo, mas também um escravo do pecado. Jesus se apresentou como o único que pode libertar verdadeiramente o ser humano. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente livre é aquela pessoa que Jesus libertou. Verdadeiramente livre significa livre mesmo, liberto mesmo. O lugar da libertação é a cruz do Calvário, onde o Filho de Deus, Jesus Cristo, ao morrer por nós, nos fez morrer com Ele para o pecado, trazendo-nos uma verdadeira libertação. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados,
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Foi o que o apóstolo Pedro também disse acerca da libertação do Filho de Deus. Cristo não só carregou os nossos pecados, nos livrando dele, mas também nos fez morrer para o pecado no seu corpo crucificado. Nós, mortos para os pecados, é a nossa libertação total. É a nossa libertação de nós mesmos, da nossa natureza. Cristo é o meu libertador, porque foi à cruz por mim, assumiu a minha culpa, carregou os meus pecados em seu corpo, atraiu a si o pecador, Cristo é o meu libertador porque foi à cruz por mim, assumiu a minha culpa, carregou os meus pecados em seu corpo, me atraiu a si e me fez morrer com ele para o pecado. Depois disso, Deus me ressuscitou com Cristo. E a partir da minha ressurreição com Cristo, Ele vive em mim a sua vida justa e santa. Cristo morreu por nós, nós morremos com Ele para o pecado. Agora Ele é o nosso grande libertador vivendo em nós. Aqui está uma coisa grandiosa, porque Cristo morreu por nós, nos fez morrer com Ele, nos libertou do pecado, nos colocou livres, mas não saiu, não foi embora. Ele veio viver em nós. O meu Salvador, o meu libertador, vive em mim. Ele vive em mim. Foi assim que Jesus me libertou e se tornou o meu grande libertador. É falso considerar-se liberto na prática do pecado, vivendo o pecado. Jesus disse que liberta verdadeiramente. Temos que nos atentar para isto. Jesus disse que liberta verdadeiramente. Não existe outra libertação do pecado senão por nossa morte com Cristo na cruz. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Foi o que Paulo disse. Nós já morremos para o pecado. Então, se estamos mortos para o pecado, estamos libertos dele, e não só libertos do pecado, mas também não vivemos mais no pecado, não continuamos mais no pecado. Tem um texto que eu gosto bastante dele, um texto que foi dito por João Batista, no capítulo 1 de João, no verso 29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa palavra tira é muito significativa para mim, pois no original, tirar significa erguer ou levantar. Foi o que aconteceu na cruz. Cristo foi erguido ou levantado da terra sobre a cruz no momento da sua crucificação para tirar o pecado do mundo. Ele mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O apóstolo Pedro também disse que Jesus carregou os nossos pecados em seu corpo, no madeiro, isto é, na cruz. Os nossos pecados foram destruídos e nós fomos mortos para o pecado pelo corpo de Cristo na cruz. Jesus tirou o nosso pecado e também nos fez morrer para o pecado. Assim nós fomos e estamos libertos e também não precisamos mais viver no pecado. Coisa maravilhosa. Jesus levou os nossos pecados, carregou todos os nossos pecados, destruiu em seu corpo todos os nossos pecados, mas também nos levou em seu corpo, nos crucificou com ele, nos matou para o pecado. Assim, nós não precisamos voltar mais ao pecado. Por quê? Porque estamos mortos para o pecado. Na cruz, Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Na ressurreição, Jesus Cristo é o Filho de Deus que vive a sua vida justa e santa naquele que creu a sua morte e ressurreição com ele. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Com esta experiência, você não só ficará livre do pecado, como também não viverá mais nele. Tem muita gente escrava do pecado, mas acredita que é livre. Aqui está uma coisa terrível. Muita gente acredita que está livre do pecado, mas é também escrava do pecado ao mesmo tempo. Muita gente é escrava, tem uma mentalidade escrava, mas acredita que é livre. Eu li uma história que vou contar para os irmãos, que ilustra bem a situação de muita gente. 2 marinheiros desceram do navio num barco e foram para o cais. Lá amarraram a canoa e foram para uma taberna. Lá passaram a noite bebendo na taberna, na beira do cais. Lá passaram a noite bebendo e já madrugada voltaram ébrios, trôpegos, para o barco. E sentaram, pegaram os remos e começaram a remar.
enquanto remavam, cantarolavam empolgados. Apesar de todo o esforço e empenho com que remavam, não saíram do lugar. Apenas rodopiavam em torno de si mesmos. Adormeceram e, quando amanheceu o dia, eles perceberam que o barco continuava amarrado no cais. Todo o esforço e cantoria não serviram para nada, porque o barco continuava preso. Muita gente vive essa situação. Canta hinos, louvores, ora, frequenta reuniões, faz um barulho danado, mas continua escrava do pecado, porque dentro dela está uma natureza de escravidão. A pessoa está presa à sua própria natureza. Mas eu sou crente, e daí? Tem muitos crentes escravos do pecado, portadores da velha natureza. Muita gente não consegue progredir no Evangelho porque ainda está presa ao pecado. Tem muita gente que não consegue progredir no Evangelho, espiritualmente. Por quê? Porque não está liberta do pecado, ainda está presa ao pecado, mas acredita que é livre. Somos o povo que Deus libertou, mas continua no pecado. Eu conto essa história dos marinheiros para chamar a atenção para a libertação que Cristo tem e para que você não seja como esses marinheiros. Eu tenho observado, não adianta dizer que nasceu de novo, se é valente, nervoso, bruto, invejoso, pecaminoso. Não adianta, irmãos. Dizer para quê? Em 1863, o governo dos Estados Unidos emitiu um documento abolindo a escravidão. As informações foram ocultadas. A maioria dos escravos não sabiam ler, por isso não tinham nenhuma ideia a respeito do conteúdo das notícias. Portanto, a escravidão continuou, até que finalmente a notícia se espalhou pelos estados escravistas do sul, e aí não teve como ocultar. Mas algo muito estranho aconteceu. Muitos escravos continuaram escravos, continuaram nos campos,
nas lavouras e morando nas cabanas perto das lavouras. Por algum tempo, ainda isso aconteceu. Uma coisa os manteve escravos. De alguma maneira, a notícia libertadora não foi acreditada. Ou seja, não levaram a sério. Por isso, ainda não gozavam da alforria que ganharam. Irmãos, isso tem boas chances de estar acontecendo com alguém aqui. Apesar do anúncio alvissareiro da libertação trazida pelo Evangelho aqui, pode não estar sendo levado a sério por alguns de nós. E o resultado é uma tragédia em termos de pecado. Eu digo isso não para machucar ninguém, mas porque desejo que todos aqui experimentem de fato a libertação do Filho de Deus. Porque tem. Às vezes eu fico pensativo. 30 anos pregando o Evangelho, a libertação de Cristo. E parece que não acontece nada com algumas pessoas. O pecado continua prevalecendo na vida dos jovens, não só dos jovens, mas de outras pessoas também. Não vai mudar nunca. Às vezes eu fico pensativo, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas depois eu acho que é isso. O Evangelho está aí, mas eu não levo a sério. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32 ao 34, vamos ouvir novamente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos. Parece que algumas pessoas não se incomodam com o pecado. Parece que tem algumas pessoas que não reagem ao pecado. Está tudo muito bem. Não reajo. Está acontecendo isso, aquilo. Mas eu não reajo. Mas eu já sou nova criatura. Por isso mesmo, meu irmão, que você tem que reagir. Você não pode se sentir confortado. A situação do pecado tem que nos incomodar, principalmente porque somos novas criaturas. Mas não foi comigo. Mas você não se incomoda, meu irmão.
Você não se incomoda? Eu ficaria terrivelmente incomodado com uma situação de pecado na minha família, com o meu amigo, na igreja. Eu ficaria tremendamente incomodado com o pecado investindo em mim, falando de mim. Você não se incomoda? Isso também não é um bom sintoma. E aqui, irmãos, no texto que foi lido para nós, Jesus estava propondo aos judeus, a um grupo de judeus, Jesus estava propondo libertá-los, mas eles deram a cara com Jesus, respondendo-lhe: jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é... Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vocês são pecadores, portadores de uma natureza de pecado. Há uma escravatura dentro de vocês. É o que Jesus estava dizendo a eles. Vocês são escravos do pecado. E eu posso libertar vocês. Eu vim para libertar o ser humano do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eles se colocaram numa posição falsa. Jamais fomos escravos. É difícil tratar um doente quando ele não aceita que está doente. Essa era a posição daqueles crentes que Jesus estava conversando com eles, porque a palavra diz no versículo 30 e 31 de João 8: ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Creram, mas não estavam libertos. Jesus faz um diagnóstico para ajudar aquelas pessoas a identificar a escravidão do pecado na vida deles. Jamais fomos escravos. E Jesus então começa mostrando algumas coisas para ajudar aquele grupo a enxergar, ver, identificar a escravidão na vida. E Jesus começa apontando uma pulsão perversa e homicida dentro deles, um instinto assassino. Isso é uma coisa terrível, irmãos. Jesus começou apontando uma pulsão perversa e homicida dentro deles, um instinto assassino. Procurais matar-me, foi o que Jesus disse para eles, no versículo 37 e o versículo 40. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós.
Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Procurais matar-me. É a reação deles contra Jesus. E essa reação deles contra Jesus confirma uma pulsão perversa dentro deles, uma escravidão dentro deles. No versículo 59, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Pegaram pedras para apedrejá-lo. Eles tinham ódio, rancor, ressentimento, vingança, fúria, raiva, ira dentro deles. Essas coisas vazavam deles. Só mata quem odeia, e quem odeia já matou, segundo o apóstolo João. Quem odeia é assassino, mesmo sem matar. Pegaram em pedras para jogar em Jesus. A natureza pecaminosa odeia, ela produz ódio, joga pedra, persegue, é vingativa, se vinga, amargurada, ressentida. Isso tudo estava saindo deles. Mas disseram para Jesus: não somos escravos. Nunca fomos escravos de nada, de ninguém. São coisas da natureza pecadora, são coisas da escravidão, do pecado. Eles diziam que não eram escravos do pecado, enquanto queriam matar Jesus. Veja, irmãos, não somos escravos do pecado, mas queriam matar Jesus. Jesus mostrou também que a natureza deles era uma natureza pecaminosa e maligna. Versículos 41, 44 e o 47. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Lembre-se que Jesus está dizendo essas coisas para um grupo de crentes, aqueles que haviam crido nele. Jesus disse que eles tinham que permanecer na palavra para serem regenerados e libertos de fato. Jesus identificou a procedência espiritual deles. Vós fazeis as obras do vosso pai, que é o diabo.
Vós tendes por pai ao diabo, e quereis. Esse quereis é a natureza pecaminosa. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O diabo não tem preocupação com esses pecadores, porque eles mesmos, os pecadores, querem satisfazer o diabo. Está escrito aqui. Vocês têm parte com o diabo. A identificação de vocês é com o diabo por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa de vocês. Vós não ouvis, porque não sois de Deus. Jesus aqui arrebentou com eles. Primeiro disse que eles procediam espiritualmente do diabo, que o diabo era o pai deles. Disse também que eles gostam muito do pai deles, que é o diabo. Eles gostam tanto que querem satisfazer o diabo. Você me pergunta assim, mas como que eu estou satisfazendo o diabo? Pecando, meu irmão. É assim que você está agradando o diabo. Mas Jesus disse algo ainda mais radical, mais impactante, porque ele disse assim: vós não sois de Deus. Jesus mostrou que eles estavam marcados com uma marca religiosa. Versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Porque não entendia a linguagem, a palavra de Jesus, a palavra que Jesus estava dizendo para eles. Porque era um povo escravo de um modelo religioso, apegado a uma mentalidade religiosa, apegado a uma linguagem que aprendeu. Não aprendeu com Deus, porque Deus mesmo disse: vós não sois de Deus. Eles também não queriam ouvir Jesus. A religião é cristofóbica, porque ela não quer nada com Jesus, embora fale muito dele, principalmente nos nossos dias. O sistema religioso do tempo de Jesus não tinha nada em comum com ele, e muito menos o de hoje. Jesus era uma figura que não tinha aceitação entre os religiosos. Mas, para nos libertar do pecado e também da religião, Cristo nos levou a morrer com Ele na cruz. A única maneira de acabar com a escravidão do pecado e também com a religião fingida é acabando com o religioso, que também é um pecador. Foi o que Jesus fez na cruz. Morreu por nós e nos levou a morrer com Ele. A única maneira de acabar com a religião fingida do velho homem é morrendo em Cristo na cruz.
sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Mas você está sendo muito radical. Não estou sendo radical. Eu estou querendo apenas salvar você do dano que a religião lhe causa. Eu estou querendo livrar você da própria religião. Nós não precisamos de uma estrutura religiosa corrompida. A vida que Cristo nos oferece não é religiosa. A vida que Cristo nos oferece não é religiosa, também não é religião. Você não precisa ser religioso, mas é absolutamente necessário ser uma nova criatura em Cristo. Nós não precisamos de nenhuma religião, mas necessitamos do Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo compartilhando conosco a sua morte, ressurreição e vida. Que coisa preciosa. Aqui está o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo compartilhando conosco a sua morte, ressurreição e vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que Cristo oferece é Ele mesmo vivendo em você. Basta crer a sua morte e ressurreição em Cristo, e você terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. A religião é preconceituosa e não honra Jesus Cristo. Versículo 48 e também o 49. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eles disseram que Jesus era samaritano e que também tinha demônio. Veja bem aqui, irmãos. Eles disseram que Jesus era samaritano e que tinha demônio. Jesus responde dizendo: eu não tenho demônio, eu honro a meu Pai e vocês me desonram. Irmãos, o que samaritano tinha a ver com a conversa deles com Jesus? Nada. Nada. Mas samaritano era estranho para eles. Samaritano era desafeto deles. Samaritano era o alvo de maior preconceito por parte deles. Religião vê o Evangelho como os judeus viam os samaritanos. Samaritano era um misto, uns mestiços que tinham lá. E judeus não gostavam de samaritano. Para você ter uma ideia, é mais ou menos final de Copa do Mundo entre Brasil e Argentina. O Brasil não gosta de argentino aí, nesse ponto. Não dá. E samaritano era odiado por eles. Tanto é que quem eles escolheram para acusar Jesus?
samaritano. A mensagem que eu estou pregando é estranha para muita gente. Eu sei que existe um montão de preconceito contra nós, irmãos, contra mim, por causa do evangelho que anuncio, do evangelho que nós anunciamos. Eles estavam desonrando aquele que é a causa de tudo. Veja o versículo 58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus mostra que antes dele vir ao mundo, tudo apontava para ele. E depois que ele veio, tudo se concentra nele. E no versículo 56, Jesus diz algo interessante aí. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Abraão viu o dia de Cristo pela fé. Abraão aguardava a vinda de Jesus Cristo, o Salvador. E esse dia de Cristo tem a ver com o Calvário, com a cruz. Pois o próprio Jesus disse que precisamente veio para este momento. Abraão viu o dia de Cristo e alegrou-se. Que dia de Cristo é esse que Abraão viu? É o dia da cruz. E você? Está se alegrando hoje pelo dia de Cristo? Porque nós vemos o dia de Cristo da mesma maneira que Abraão viu, pela fé. Só que ele estava olhando para o futuro e nós já estamos olhando para o fato acontecido. Versículo 59, e informa os irmãos que a mensagem vai acabar porque é o último versículo. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Pegaram em pedra para jogar em Jesus, e Jesus se retirou do meio deles. E assim se retirou do meio deles. Aqui está algo terrível. O que? Quando Jesus se retira do nosso meio. Eles não perderam pouco, perderam tudo. Quando Jesus foi-se embora, foi-se com ele toda a providência de Deus para libertar. Mas Jesus, em seu amor, continuou e continua buscando gente para libertar. Jesus liberta verdadeiramente e coloca em nós. Jesus liberta verdadeiramente e coloca nos seus libertos as suas marcas. Amém, irmãos?